Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E hoje a nossa aula será correção de exercícios. Isso mesmo, nós combinamos no início da semana que hoje, sexta-feira, nós iríamos corrigir as atividades da aulinha anterior. Então vamos lá? Lembram aquele arquivo que eu passei para vocês? Então nós vamos compartilhar ele aqui agora para que vocês possam me acompanhar. É uma atividade do livro Buriti Mais História. Vamos lá. Nós estudamos sobre espaços públicos, se lembram? E a primeira atividade do livro é essa aqui. Marque com um X a situação que mais se relaciona com o significado da palavra público, utilizada no texto da página 10. Então, a primeira imagem que nós temos aqui é de um teatro. E aqui embaixo na legenda está escrito: o público aplaudiu de pé o espetáculo. Será que o teatro ele é um espaço público de acesso irrestrito? Ou será que ele é de espaço restrito? Lembra que nós vimos essa diferenciação na aula? Então, e do lado nós temos uma outra imagem que é de um parque, em que as pessoas estão correndo, andando de bicicleta, jogando bola, tem criança com a família, com o animalzinho de estimação. Então, qual dessas duas imagens representa melhor a definição de espaço público? Aquele espaço que todos podem frequentar sem pedir permissão, sem ter controle para ninguém. Qual dos dois? Ah, muito bem. Quem marcou o parque? Exatamente. Porque existem parques que são fechados, como o Parque Sabiá, que tem controle de entrada e saída. Mas tem muitos parques que são ao ar livre. Então, esses parques que são ao ar livre, como da imagem aqui, a pessoa não precisa ter autorização e não tem controle de quem entra e de quem sai, assim como as ruas que nós nos movimentamos, não é verdade? Já o teatro, mesmo que ele seja um público, como o teatro aqui de Uberlândia, ele tem um acesso controlado. Então, a imagem que melhor representa o espaço público de acesso irrestrito é a imagem do parque, tudo bem? Então, pessoal, agora vamos corrigir a número 2. E ela diz o seguinte: observe as ilustrações e complete as frases com as palavras que estão no quadro a seguir. Então, aqui está, nós temos aqui uma imagem, né, de um adulto e duas crianças atravessando a rua. Aqui nós temos esse adulto, as crianças, outras crianças, tem um banquinho, né? E aqui do lado nós temos a fachada de uma escola. Então, nós vamos completar a afirmação com essas palavrinhas aqui desse retângulozinho, tá bom? Então, vamos lá. Todos os dias, João leva Marcos e Ritinha para a... Será onde que ele leva? Acertou quem colocou escola municipal. Vamos lá. Escola municipal do bairro. Só ajeitar aqui. Certo. Com muito cuidado, eles atravessam a... O que a gente tem que atravessar com muito cuidado para não sofrer acidente? Tem que olhar para ver se não está vindo carro. Eles atravessam com muito cuidado a rua. Acertou quem colocou? Rua. Muito bem. Depois, e caminham pela... Nós já colocamos escola, rua e caminham então pela praça. Muito bem, quem colocou? Praça. Eu vou colocar aqui. Praça. Então, como que ficou a nossa afirmação? Vamos ler agora a frase inteira completinha? Todos os dias, João leva Marcos e Ritinha para a escola municipal do bairro.
E é um espaço público com acesso restrito, porque nós já estudamos isso, né? Com muito cuidado, eles atravessam a rua, que é outro espaço público, mas esse é com acesso irrestrito. E caminham pela praça, que também é outro espaço público com acesso irrestrito. Quer dizer, as pessoas podem ir a hora que elas quiserem, sem pedir autorização para ninguém, sem ter nenhum tipo de controle. Que está sempre cheia de amigos da escola, certo? Então, agora vamos para a nossa terceira tarefinha. Leia o texto e responda as questões. A preguiça na praça. Domingo é um dia especial. O movimento é grande por causa da missa. Quase todos os Silvas tiram suas roupas domingueiras do armário. Domingo à tarde, depois das 3, a praça ferve. Tem Silva cochilando. Tá vendo aquele banco? Isso, aquele mergulhado na sombra da paineira. É disputadíssimo. E tem jovens Silvas namorando, gulosos Silvinhas e seus avós. Tem um pouco de tudo. É muito barulho. É um zum, zum, zum terrível. José de Nicola. Letra A. A qual espaço público o texto se refere? O que você respondeu aí na sua tarefinha? Quem respondeu a uma praça acertou. O texto fala sobre uma praça, certo? Letra B. De acordo com o texto, o que acontece aos domingos nesse espaço? De acordo com o texto, o que você colocou aí que acontece nessa praça, nesse espaço? Olha, a praça fica cheia de gente. Alguns cochilam, outros namoram, enfim, tem um pouco de tudo, certo? Deixa eu só colocar aqui. Então, essa é a resposta. Quem colocou parecido com o que eu coloquei aqui, tá certinho, tá bom? Não precisa colocar exatamente como eu coloquei, não. Colocando que a praça fica cheia e que tem alguns cochilando, outros namorando e que acontece de tudo, tá tudo certo, tá bom? E agora, crianças, eu vou dar um exemplo para aquelas crianças que não têm o livro de como que elas podem fazer essa tarefinha no caderninho delas, tudo bem? Então, aqui, eu coloquei um cabeçalho para identificar, porque quando você fotografar, eu tenho como ver o seu nome, que turma que você é. Então, você vai colocar a data, Uberlândia, o seu nome, o ano, a turma, atividade do capítulo 1, espaço público-privado e as páginas. Então, nós vimos durante a correção que a resposta da número 1 é cena do parque público, não foi isso? Então, vamos lá. Você vem aqui e marca para mim. Então, você copia dessa forma e depois marca, tá bom? A número 2, que é completar a frase. Todos os dias, João leva Marcos e Ritinha para a... Nós vamos vir aqui e colocar também. Escola municipal, certo? Escola municipal do bairro. Com muito cuidado, eles atravessam a
rua. Também. E caminham pela praça. Vamos colocar aqui. Pela praça. Certo? Número 3. Ela diz o seguinte: a qual espaço público o texto se refere? Que é a letra A. Nós colocamos que ele se refere a uma praça. Não esquecer de começar a frase com letra maiúscula e colocar o ponto final da frase. Tudo bem? Depois, a próxima pergunta é o seguinte: de acordo com o texto, o que acontece aos domingos nesse espaço? Vamos colocar aqui a respostinha. Vamos lá? A praça fica cheia de gente. Alguns cochilam, outros namoram, tem um pouco de tudo. Certo? Então, essa é a resposta da nossa letra B. E depois que vocês tiverem terminado, vocês vão fotografar e mandar para mim, tudo bem? E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o desafio que eu propus para vocês. O desafio era vocês me darem exemplos de espaços públicos que eu não tivesse citado na aula, lembra? Algumas crianças fizeram, outras não. Mas eu percebi também que tem crianças que estão confundindo espaço público de acesso restrito com espaço privado. E nessa aula nós estudamos apenas os espaços públicos. Então, eu trouxe essas imagens aqui só para a gente tirar essa dúvida e ficar claro, tá bom? Então, aqui nós temos aí algumas imagens. Essa aqui, como nós podemos ver, é a imagem de uma praia, que se refere a um espaço público de acesso irrestrito. O que significa isso? Você pode ir frequentar a hora que você quiser, que não vai ter ninguém lá controlando a sua entrada nem a sua saída. E é um espaço público. Aqui do lado, nós temos uma rua, que também é outro espaço que possui as mesmas características. Você pode frequentá-la na hora que você precisar, certo? Já aqui, nós temos um quarto, me parece um quarto de hotel ou um quarto de uma residência. Esse espaço aqui, pessoal, ele não é público, ele é um espaço privado. Assim como a sua casa. Aqui só entra quem você permite, quem você convida. Ninguém pode chegar e entrar na hora que quiser. Então, aqui nós temos um espaço privado. Aqui nós temos um outro espaço privado, que é um corredor de um supermercado. Não é verdade? É um espaço privado, mas que atende o público. Mas ele não deixa de ser privado, porque ele tem um dono que controla que hora que vai abrir, que hora que vai fechar, o preço da mercadoria. Entenderam? E aqui do lado, por fim, nós temos uma praça com um banquinho aconchegante aqui. E esse aqui é um outro exemplo de um espaço público com acesso irrestrito. Vocês já viram aquelas praças que tem perto das nossas casas? Então, a gente não vai lá, anda de bicicleta, leva o nosso animalzinho para pet para passear, para correr um pouquinho? Não agora, né? Porque agora nós estamos em quarentena, nós devemos ficar em casa. Mas quando a situação está normal, as praças são locais que nós frequentamos livremente.
certo? Então, eu resolvi trazer essas imagens só para esclarecer essa confusão que estava ocorrendo, tá? Porque pode ter espaço privado que tem acesso público, mas ele não deixa de ser privado, e tem também o espaço público que pode ter acesso controlado, né? Que eu dei o exemplo para vocês. São as escolas, os hospitais, se lembram? Então, pessoal, só para a gente memorizar o que eu falei, eu coloquei aqui em um balãozinho, ó, pensando, né? Espaços públicos são aqueles de uso comum, como a rua, uma praça, um parque, que você pode usufruir sem controle, né? Dos órgãos públicos ou de quem os administra. Já os espaços privados pertencem a alguém e requer autorizações para o seu acesso e permanência. E aqui ele cita como exemplo as moradias e as lojas. Certo? Bom, eu espero ter esclarecido um pouquinho essa questão que gerou dúvidas. Se alguém ainda assim não conseguiu entender direitinho, pode me mandar uma mensagem que eu busco outra forma de explicar para ficar bem claro, tá bom? Beijinho no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.